você lembra daquela situação, tal. Ele, claro que lembra. Eu assim, sobrenatural, lógico, lembro. Pra mim, coisa de primo. Porque na minha época, isso também era muito comum. Coisa de primo de escola, ficar na casa de vó. Meus colegas, isso era muito normal. Roça, família e tal. Esse carinho. Gente, isso que eu tô falando aqui é muito doido, né? Mas... Meus amigos, o vídeo de hoje está um verdadeiro absurdo. Quem lembra aí do episódio do podcast lá do Balaio que não foi ao ar por alguns motivos. E eu vou mostrar para vocês o porquê que esse podcast com a Aline não foi ao ar ainda. Não é pelo fato somente do apresentador, né, ter que cortar conforme foi divulgado, ou pelo fato da liderança da Igreja Batista Lagoinha não autorizar. O negócio é um pouquinho mais profundo para você entender. Fica no ar, né, algumas perguntas. O que o Alex comentou diante do assunto da mãe? O que o apresentador tem sobre a sua vida pessoal que provavelmente, né, se sentiu mal naquele momento, que você já vai entender? Qual é a história mal contada da vida do apresentador? O que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje provavelmente vai deixar muitos de cabelo em pé e alguns revoltadinhos porque estamos tocando num famosinho do meio evangélico. E você vai entender como funciona o sistema religioso que nós sempre estamos falando aqui no canal, aonde eles acabam empoderando os abusadores com um discurso, né, de uma transformação divina, acobertam um trato no gabinete pastoral e não levam à justiça, não há denúncia da parte da liderança. E a vítima sempre ficando naquela situação de alguém que foi responsável por algo que está abalando a obra de Deus, está tentando destruir a obra de Deus. É mais ou menos por aí. Em outras palavras, ficando a vítima sempre coagida diante da situação, reprimida, lidando com os próprios conflitos, que é as consequências, né, terríveis do que viveu. Enquanto isso, eles, né, os abusadores evangélicos, se autoprotegendo, com justificativa extremamente covarde, sempre com a manobra, né, um jogo de cintura, justificando, passando pano para muita coisa, enquanto deixam para trás famílias destruídas, vidas destruídas emocionalmente, lidando com as consequências dos seus atos, infelizmente. Se inscreve no canal e bora entender o que está acontecendo. A verdade é, meus amigos, que o vídeo de hoje vai cair a máscara do apresentador do Balaio através da sua própria fala. Você está duvidando? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, um corte do podcast, a qual está com mais de 50 mil visualizações, aonde ele deixa claro um assunto que passou batido até agora. Dá uma olhada. Eu pensei muito, eu sabia que quando a gente chegasse nesse assunto eu ia comentar uma coisa aqui, que é muito pessoal comigo e é muito louco isso, eu nunca falei, mas eu preciso me libertar até disso, sabe, na minha vida. Porque muitas das vezes a gente não reconhece o abuso. Uhum. Porque quando a gente pensa em abuso, a gente pensa em força. Isso. Em alguém que pegou a força. Uhum. Ou um cara muito adulto que pegou uma criancinha, não tem nem consciência. Então, é óbvio que isso é abuso. Mas existe um carinho desproporcional que também é abuso. Isso. Então, recentemente, eu descobri duas coisas na minha vida. Eu tô com 51 anos. Eu descobri que na minha infância eu fui abusado. Mas pior do que eu descobri que eu fui abusado, eu descobri que eu também fui um abusador. Olha que loucura. Mas eu não via isso como abuso porque eu era muito criança e eu tive uma relação com a pessoa que já era adulta. Você entendeu? O cara prepara o caminho justamente com uma ideia assim, se colocando como vítima. Ah, mas se ele foi... Eu não estou questionando esse porém aqui. Mas ele prepara a ideia para se colocar como vítima. Porque eu fui, e agora olha só o que ele fala. Eu adorei, foi delicioso. Eu, como ser humano, senti prazer. Eu senti como, cara, a vida inteira eu carreguei isso como, na época, até perto dos outros coleguinhas que nunca tinham vivido aquilo, eu tinha sido precoce, e isso, lógico, me desencadeou uma série de deficiências na minha vida, sexual e vida, mas eu não tinha visto aquela pessoa como uma abusadora. Eu não via dessa forma, porque ela me fez um carinho, né, tive uma relação, coisas que não era forçado, não era nada, era um afeto. E eu repliquei isso com uma parente minha, eu já adolescente, ela pré-adolescente.
Quer dizer, eu estava numa condição de abuso, porque eu era mais velho que ela. E para minha surpresa, essa é uma prima que eu tenho, ela me ligou uns anos atrás. Você lembra daquela situação, tal? Eu falei, claro que lembro. Eu assim, sobrenatural, lógico, lembro. Pra mim é coisa de primo. Porque na minha época isso também era muito comum. Coisa de primo de escola, ficar na casa de vó. Pra mim, meus colegas, isso era muito normal. Roça, família e tal. Esses carinhos. Gente, isso que eu tô falando aqui é muito doido, né? Mas, cara, muita gente tá nos assistindo tá falando, cara, mas eu vivi isso também. E era muito normal. Com primos, isso é coisa de família, de coisa de... Então, pra mim era... lembro. Aí que ela foi abrir, aquilo pra ela foi uma violência. Lembrando que ele tinha 14 anos e a pessoa que ele tá se referindo aí... aproximadamente 7 anos, 6 anos de idade para 7. Quem nessas alturas tem mais consciência do que está fazendo? Normal com o primo, né? Normal. Ela vem guardando aquilo com uma violência profunda nela. Cara, eu fiquei em choque, porque é uma pessoa que eu amo, uma prima querida, foi tratada lá em casa como uma filha. E isso, ela morava com a minha família, como meus pais a acolheram. É óbvio que eu me senti... Não, eu passei por um processo terrível, que eu me senti um monstro, Cara, não, foi horrível. Até hoje é muito difícil. Primeira vez que eu falo isso. Nunca falei, nem meus filhos sabem. Pra entender aqui, era uma prima onde não tinha pais, pelo que ele fala, e os pais dele acolheu. Cara, você tá entendendo a vulnerabilidade da vítima? E é ele confessando, é ele falando com a sua própria boca do que aconteceu como algo normal. E eu percebi aqui que as mulheres que estão ouvindo ele ali, nenhuma teve uma reação, cara. Tratou o assunto como, é o Alex, é o bichão do contexto da igreja do Brejo, né? Disso. Eu só tô me expondo aqui porque eu tinha que ter um propósito. Expor só por expor. Eu só fico me perguntando por que essas mulheres aqui não fizeram alguma coisa no momento dessa fala, cara. Todo mundo ali tentando, né? O jogo, não sei o quê. Por quê? Porque ele contou uma história, né? Romantizando a coisa. Com primo, né? Aquela ideia, não tinha pais, meus pais acolheram, eu fui também e só repliquei. Desarmou todo mundo dentro do contexto, cara. Mostrando o nível de covardia da parte dele. É para que as pessoas entendam que, às vezes, o abuso nem sempre vem atrás de uma violência. Quer dizer, eu fui abusado, sim, e eu abusei também. E, às vezes, as crianças estão praticando isso e nem têm consciência do que elas estão fazendo, é um abuso. Porque elas estão replicando algo que foi muito comum que fizeram. Eu vi mulheres sendo... Só tá se expondo aqui por quê? Por que será que resolveu se expor? Normal. Quando eu tinha 7 anos, a minha tia me levava pra transar com o vereador da minha cidade, agora eu levo a minha sobrinha para dançar. É a minha vida, a rotina. Um adolescente com uma idade de adolescente na puberdade com uma criança é abuso. Não venha tentar justificar. Vocês estão entendendo como é que é o jogo, né? O jogo de cintura que tenta fazer para se justificar. 14 anos, meus amigos, não é criança não. Lembrando que hoje ele está com 51 anos. Ele mesmo fala aí no podcast. Mulheres aliciando crianças. Aí uma vez eu vi uma reportagem, todo mundo queria matar a mulher que aliciou a criança. Mas foi ver a história da mulher, ela foi aliciada. Então, na cultura dela, na mente dela, ela cresceu sendo aliciada. É normal. Não é normal, cara. Eu conheço algumas pessoas que foram abusadas na infância e nunca mexeram um dedo para fazer outra pessoa passar pelo mesmo problema que ela passou. Isso aqui é desculpa, cara, que... mas é psicológico, Zay. Alguns sim, alguns não. Meu amigo, é questão de caráter. Se ele na infância foi, e ele replicou depois com a outra criança, depois dele estar já numa fase de adolescência, pelo amor de Deus, cara. Isso é desculpa, aquela frase que eu uso aqui, desculpa pra boi dormir, pra não falar outra coisa. E isso é muito sério, né, Renato? É muito sério. É muito sério, eu acho que tudo vem... As mulheres ali é muito sério, é muito sério. Será que engoliram a história dele? Aí está, no meu ponto de vista, um dos motivos, o porquê que ele não colocou o podcast até agora. É claro que tem outras coisas, mas a pergunta que eu fiz lá no começo, o que ele falou nesse podcast com a mãe da vítima do Marcos Grubert? Como é que foi o comportamento dele diante do caso, de tudo que ele ouviu da Aline? Será que não comentou alguma coisa que ficaria feio ele expor diante das vítimas que com certeza estão vivas até hoje? O que está por trás de não ter posto o podcast até agora? Vocês estão entendendo como é que é o jogo dentro do contexto da bolha, meus amigos? Confessa ali, fica ali mesmo.
E a igreja sempre fez aquela jogada. Quando a vítima expõe alguém, geralmente ela é vista como alguém que está querendo destruir a obra de Deus, como alguém que quer destruir a carreira de um homem de Deus. E diante da confissão que ela faz, que a vítima faz, quando não quer levar para frente, só uma oração já resolve, vai para casa, Deus te abençoe, Jesus vai te curar, os traumas Deus vai resolver. Enquanto isso, o abusador, né, consegue se safar e sair como o vitorioso da história. Na grande maioria, não estou generalizando aqui o contexto religioso, o sistema, mas na grande maioria é assim mesmo que acontece. E a pergunta que eu faço aqui, né, principalmente para o seu Alex aí, como é que está essa vítima dele? Como que está o psicológico dela hoje? Como que ela está lidando com os traumas, consequência desse momento cruel que ela viveu com esse cara? Como que está a saúde? Houve alguma consequência na saúde dela depois disso tudo ter acontecido? Como está o contexto da vida dessa vítima abusada por esse canalha do evangelho? Mais um, o qual eu nunca pude ver esse cara com bons olhos, cara. Nunca tive apreço a nada que esse cara fez dentro do contexto evangélico. Como que essa vítima está hoje? Ele, nós sabemos que está aí, né, tirando uma onda dentro do contexto evangélico, comendo na mão, né, de lideranças influentes, mantendo o jogo, né, a qual ele faz parte, se safando, né, com a apresentação de um bom moço. Mas você já parou para analisar, cara? Se você olhar o podcast aqui, você vai perceber que tem mais de 50 mil visualizações nesse podcast, né? E você não vê um comentário pegando no pé dele. Nem uma pergunta se ele fez alguma coisa para reparar os danos na vítima dele. Vocês estão entendendo como funciona a bolha religiosa, cara? Ela serve para manter pessoas cegas, não dão condições a essas pessoas enxergar nada além da lavagem cerebral que fazem, de manipulação, jogo de domínio, e a pessoa fica dentro dessa bolha, não consegue nem sequer questionar algo, cara, grave. Se você olhar esse podcast e esse corte novamente, você vai ver o quanto isso é grave, mas eles tratam como algo do passado, como alguma coisa que foi, né, pelo consequência de algo que aconteceu, mas o fato é que houve, e ele declara com a própria boca aqui que foi um abusador. O sistema religioso é cruel, ao exemplo de que nem o podcast da mãe da vítima do Marcus Grubert foi ao ar aqui com um monte de justificativas e motivos o porquê que não foi ao ar ainda. E ele vai colocar quando ele quiser, do jeito que ele quiser, cortando as partes que ele quer. Mas até agora não teve coragem, hombridade de postar esse podcast. Um verdadeiro absurdo que agora está explicado, né, o motivo. O senhor Alex, além de ter teto de vidro, é um verdadeiro covarde do meio evangélico, assim como muitos outros que estão dentro desse contexto, aonde levou, né, a mãe da vítima aí do Marcus Grubert reviver todo o contexto que está passando ou passou com a filha, para depois simplesmente cruzar os braços e dizer que não vai postar, não vai dar voz à vítima. Por quê? Porque ele é um que fez vítima também. Esse sujeito nunca me enganou, e agora está mais do que provado os motivos, até porque o próprio pastor Anderson, né, fez aquela postagem, que é essa aqui, que você vai ver aí, onde ele deixa claro que esse cara tem muita coisa envolvendo a vida dele e que, certeza, né, provavelmente não foi tratado, simplesmente abafado, fazendo jogo de cintura, e ele anda, né, por aí como se fosse alguém limpo e que nunca fez nada, ao ponto de ir na internet e ainda tirar uma onda daqueles que exige dele que coloque o podcast no ar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a impunidade, meus amigos, o silêncio é sempre sustentado por uma cultura de medo quando se refere a essa questão de abusos, aonde as vítimas sempre são levadas a acreditar que expor
expor a verdade teria ou viria consequências negativas para ela. E nesse caso aqui, não só para elas, mas para a comunidade, para a instituição religiosa, que é o que mais eles temem. E isso só reforça a necessidade de que essas vítimas venham encontrar força, coragem para denunciar, independente de quem seja. Coragem para enfrentar o sistema tão poderoso e influente chamado de igreja, contexto evangélico. Denunciar abusos é um ato de justiça que transcende qualquer, é bom que você saiba disso. Denunciar abuso é um ato de justiça que transcende qualquer lealdade institucional religiosa. Por quê? Porque o silêncio só vai fortalecer os abusadores, que passam impunes com o assunto tratado no gabinete pastoral e nada além disso, onde você fica calado. Eles dão cala-boca na vítima e o abusador segue ao exemplo desse cujo cidadão aí. E a vítima segue a vida sofrendo, lidando com os traumas e os danos psicológicos, que é lamentável. Eu encerro o vídeo por aqui, cara, com nojo, com náusea desse contexto mais uma vez, mas deixando claro para você, a sociedade no geral precisa compreender que a denúncia é o primeiro passo para interromper o ciclo do abusador. A denúncia nunca foi e nunca será um ataque à fé ou à instituição, à igreja, né, no caso, mas sim uma busca por justiça e uma reparação para aqueles que estão enfrentando esse momento, esses dilemas, porque são consequências que vai para a vida inteira, que lá na frente a pessoa acaba casando, além dela sofrer, marido sofre, filho sofre e assim vai, cara, é um efeito dominó de consequências que esse tipo de covardes aí, infelizmente, passam batido, seguindo a vida como que se nada acontecesse. Se ele foi abusado, ele deveria ter procurado ajuda, não fazer exatamente o que fizeram com ele. Isso para mim é covardia, falta de caráter no meu ponto de vista. E saiba de uma coisa, se você é mulher, foi abusada, saiba de uma coisa, silêncio sempre vai proteger os poderosos. Seu silêncio é a proteção deles. Não importa quem seja, precisa ser denunciado, porque a denúncia vai sempre fortalecer os vulneráveis, vai dar força para que as coisas venham à tona. Se você ficar em silêncio, vai proteger ele. Se você denunciar, você vai fortalecer as vítimas. A não postagem do Alex do podcast da mãe da vítima lá, né, a Aline, que teve a filha vítima do Marcos Grubert, somente serviu até agora para cair a máscara do tal Alex Balaio. Eu avisei num vídeo anterior sobre isso e muita gente criticou, né? Dizendo, não, o cara tá aí, o cara... Cara, ele próprio aí está confessando o que ele fez no passado, que é muito grave e que não foi tratado, e sim manipulado por ele e trazido agora à tona por a própria boca dele, que eu acho que ele vai excluir esse vídeo a qualquer momento, porque compromete ele, aonde ele confessa com a sua própria boca. Em outras palavras, a máscara caiu literalmente. Se você já sofreu na mão de alguém, e principalmente na mão desse cidadão aí, que está tendo apoio de não largar, não dar voz à mãe da vítima do Marcos Grubert, através da igreja Alcance, através da igreja Batista da Lagoinha. Se você enfrentou algum momento problema com esse cara, manda pra nós aqui que nós vamos fazer questão de divulgar para mostrar quem realmente esse cara foi e se houve transformação na vida desse cidadão, porque eu não acredito. Encerro por aqui perguntando a vocês, deu pra entender o porquê que a comunidade Alcance não fala nada até agora? Líderes estão, né, se isentando. A cantora Heloísa Rosa simplesmente sumiu. O pai do Marcos Grubert tentando fazer o jogo ali de calar todo mundo. Agora esse caso do Alex aí que vem à tona. Dá pra entender o jogo de tudo por trás? Como é que eles trabalham? Porque todos eles têm o rabo preso um com o outro. E é aquilo que a gente já falou aqui em outros vídeos. Abusadores sempre vão defender abusadores nesse meio evangélico, infelizmente. Se você não é inscrito do canal, se inscreve embaixo, deixa seu comentário que é importante. Se você já é inscrito, verifique a inscrição aí, deixa o seu joinha que é importante, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.